medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o professor Dr. Ricardo Galvão, ele que é cirurgião dentista e especialista em dor orofacial. Ele atualmente é o diretor do Departamento de Dor Orofacial do Oral Face Institute e foi professor titular da disciplina de oclusão da Uniban e também o professor responsável pelas próteses da Universidade de Guarulhos e da Universidade de Mogi das Cruzes. Tudo bem, doutor Ricardo Galvão? É um prazer estar aqui no seu programa, agradeço o convite e me sinto envaidecido de participar do seu programa e me juntar à galeria de profissionais de altíssimo nível que nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar o seu programa. Você está de parabéns e não tenho nem o que dizer. Graças a Deus, gentileza sua. Enfim, nós vamos falar muito hoje aqui de você que é um especialista em dor orofacial, quer dizer, dor da boca na face, né? Dor de cabeça, né? Exato. Muita gente às vezes vai só no neurologista para tratar dor de cabeça e não é bem por aí, né? Pode ser problemas de oclusão. Hoje existe uma confusão muito grande que foi descoberta pelo público em geral, pelos pacientes, a ATM, articulação temporomandibular, que é esta articulação que nós temos próximo ao ouvido. Você bem conhece, né, na sua área. Aqui, né? Isso. Ela é uma articulação muito mais complexa do que as articulações que nós temos no contato, do cotovelo, do braço, da perna, porque ela faz vários movimentos, não só em dois planos. Além de ela abrir e fechar a boca, você movimenta o seu queixo, a sua mandíbula, para os lábios, na mastigação. Né? E ela também suporta os esforços mastigatórios. Quando você mastiga, toda a carga vai para cá. Fora que ela também pode ser sensibilizada por postura. Por exemplo, quando você dorme, tem muitas pessoas que põem a mão debaixo do travesseiro, forçando sempre diametralmente a articulação. Fica entortando. Hábitos parafuncionais, que seriam? Vai pregar na parede, segura o prego, quem fuma cachimbo, até quem come muito chiclete. Né? O organismo todo da gente é preparado para um número de mastigação. Então você esforça essa articulação, que pode confundir o leigo com a dor. Eu tenho dor de ATM. Às vezes ele tem dor de ATM, às vezes não. Às vezes ele tem dor na face, nos músculos da mastigação, que é um grupo específico de músculo que serve para a função, que depende também da posição dos dentes. Da oclusão. Da oclusão dos dentes. O encaixe ele tem que ser perfeito ali. Né? Agora, esse encaixe ele pode ser modificado com o tempo, por perda dos elementos, por desgaste, por movimentações não estudadas. Tudo isso leva a ter o quê? Uma falta desse encaixe, desse engrenamento. Os músculos que são responsáveis por esse encaixe são forçados a trabalharem de uma maneira não fisiológica. Então, como você conhece muito bem na área, ortopedia, você sabe que um músculo, quando ele trabalha fora da sua posição, por um determinado tempo, ele pode vir a apresentar inflamações que geram essas dores. Não é verdade? Então, é muito comum o paciente ter dor só nos músculos da face, ter dor só na articulação, ou ter dor na articulação e nos músculos da face. Essas dores costumam ocorrer mais após a refeição ou quando a origem é essa ou tem horário preferencial de aparecimento? Tem, exato. Vários autores já comprovaram por pesquisas e estudos que sem o estresse dificilmente aparece. Então isso são dores típicas de pacientes estressados emocionalmente por vários motivos. Hoje em dia, quem não anda estressado? Certo. Compromissos, falta de dinheiro, estudos, enfim, é uma gama muito grande, né, de problemas. Então, o paciente à noite, ele aperta os dentes ou range os dentes, que se fala de bruxismo também, o assunto é muito vasto, e ele esforça os músculos à noite. Durante o dia, quando ele vai utilizar, os músculos, ao invés de repousarem, eles estão em constante atividade. Já estão cansados. Exatamente. A pessoa teve um sono não repousante. Exatamente. O paciente levanta com dor
com o rosto cansado. Aonde é que ele queixa de dor aqui? Isso, normalmente é lateral, é nas têmporas. Durante o exame clínico, que eu tenho alguma coisa para mostrar para você, eu vou citar, mas é comum a pessoa não se acerta, principalmente as mulheres, com aqueles objetos, tiara, né? Uhum. Então não existe tiara que serve na cabeça. Por quê? Ela sente pressão, dor, óculos. O paciente precisa usar óculos, mas só o fato do óculos encostar essa musculatura está sempre inflamada, sempre dolorida. Isso é óbvio, porque se você tem tensão e dorme apertando os dentes, quando você aperta, você percebe imediatamente a ação desses músculos que são responsáveis pelo fechamento. É um aperto violento. Eu me lembro que na anatomia, quando, estudando no primeiro ano, que o masseter é o músculo mais potente do corpo humano, né? O maior músculo do corpo é o quadríceps, mas o masseter, que é o que fica aqui, né? Onde fica exatamente o masseter? Ele tem uma inserção, nós temos depois uma imagem, mas ele tem inserção aqui no ângulo da mandíbula e interiormente aqui assim. Quer dizer, o músculo mais potente do corpo humano é o potente. Imagina Isso. ele em estresse, chega a dar desgaste dos dentes, né? Esse bruxismo chega a desgastar chega a destruir, o esmalte. casos severos de desgaste. Chega a destruir o dente? Né? Chega a dar uma abrasão e fratura, né? Então, às vezes você vai no seu dentista, faz uma reabilitação, às vezes com um valor até considerável, num material friável, porcelana, e pelo fato do seu emocional não estar no apertamento, você pode fazer o quê? Fratura desse trabalho, o desgaste, a perfuração das próteses que você faz, não é? E normalmente, como que é feito o tratamento? Assim, qual que é a sua abordagem para você, o que é necessário para você abordar essa dor miofacial, né? Bom, o que acontece? Atualmente, os indicadores, o paciente às vezes ele reclama do cansaço, ele vem no consultório já sabendo que tem alguma coisa errada, ou os músculos da face estão cansados, ou ele tem dor na articulação. Entretanto, hoje em dia, os otorrinos estão nos indicando muitos pacientes, porque o paciente faz a primeira consulta no médico, com dor de ouvido, e o médico diagnostica facilmente e já nos encaminha. Ele só de examinar o conduto auditivo, ele fala, teu problema não é otite. Né? E hoje o conhecimento da medicina é fantástico. Existe, quer dizer, existe um trabalho integrado entre quais especialidades que você se relaciona mais? No tratamento, o prolongado tratamento, quando ele é feito, o paciente necessita, vai desde o tratamento psicológico, né, ao fisiatra, ao fisioterapeuta e o dentista, quando a causa é dental. Porque na ausência de alguns dentes no posicionamento, no fechamento esse que você citou, com o músculo forte, o queixo, a mandíbula, ele não tem um equilíbrio. Então ele força, ele fica penso, ele anda, a mandíbula procura a posição de maior número de contatos para a distribuição dessas forças. Dessas forças, exato. Como não existe, há uma mudança de posição. Essa mudança de posição força as articulações. A articulação temporomandibular. Isso, a articulação, e faz com que a musculatura da mastigação, por vários sistemas, né, de proprioceptivos, ela começa a ficar totalmente inflamada. Casos que você sente dor de garganta, aquele jeitinho que você fala, eu vou ficar resfriado e não fico. Você fica todo orgulhoso, né? Puxa, eu estou com uma resistência, mas não, é a musculatura do pescoço também, que faz parte de todo esse complexo, já está inflamada na deglutição. Aí você repousa, passa. Volta a forçar e inflama novamente. Até isso também tem correlação a pessoas essas dores, aquele pigarrinho, alguma coisa. Isso, é mais uma pressão, aquela sensação que você vai ficar resfriado e não fica. Sei. Né? Em casos mais severos, a salivação diminui. E o paciente, você sabe bem disso, ele se acostuma com a dor. Você convive com a dor. Então ele começa a tomar analgésicos, por um determinado período passa, depois chega no finzinho da tarde, um dia com bastante atividade, ele já começa a ter aquela dor, que a gente costuma brincar, que é a dor do final da tarde. E depois não há muito o que fazer. O analgésico não vai resolver, o paciente sente alívio, numa fisioterapia ainda que inconsciente, ele vai para um banho quente, ele deixa correr a água, ele sai do banho aliviado. Então ele instintivamente está fazendo uma fisioterapia. Perfeito. Tudo o que ocorre na musculatura. Os músculos da face são os mesmos músculos do nosso corpo, são os estriados esqueléticos, né? Então eles dão o mesmo sintoma de um atleta. Imagina você numa academia, você esforçando. Quando você esforça,
acima da sua capacidade, o músculo fica cansado e dolorido. E aumenta o volume. Então você vê que o perfil também começa a mudar. O rosto incha. Isso, você começa a ver o quadrante do masseter mais delimitado. Perfeito. E tudo isso atribuído a essa vida que nós temos, né, de compromisso. Poxa vida, mas eu estou aprendendo muito aqui com você. Ricardo, você vai mostrar casos clínicos? Eu vou mostrar basicamente, depois para você, o tipo de aparelho, o aparato que a gente usa. Tá. E você havia me perguntado do tratamento. Uhum. Então o tratamento inicial tem que ser reversível. O que é o reversível? É um tratamento que você vai iniciar na possibilidade de diagnosticar. Então você procura estabilizar a mordida do paciente com um aparato, esse aparatinho aqui, não sei se dá para você. Né? Dá para fechar aqui. Isso, é uma placa de acrílico bastante rígida. Isso. Que existem outros métodos, essa é feita vacuumforme, né? Que você acrescenta material para devolver a altura, porque os dentes nem todos estão na mesma posição e nem todos eles estão... Ele preenche os vazios, então. É isso que eu estou sentindo, aí não vai dar para vocês perceberem, mas ele preenche os vazios. Onde tem vazio, ele preenche com plástico. Exatamente. Então, os contatos dos dentes, quando ocorrem, se você não tem um contato, você o quê? Além da extrusão, que eu não vou entrar, a mandíbula muda de posição, forçando. A partir do momento que você reposiciona, com a plaquinha, coloca e faz os ajustes, você devolve as guias. O que seriam essas guias? É fácil entender. Quando você vai morder um sanduíche, você aprende desde a escola, né, que você leva o queixo para frente e morde no topo a topo. Só que não pode encostar os dentes de trás, senão não tem como cortar. E teu organismo é preparado para isso. Por qualquer motivo que seja, se você tem um contato posterior, você vai forçar um grupo de músculo, ou um músculo específico, que vai ter que trabalhar com mais esforço para que esse movimento ocorra. Você precisa se alimentar. Perfeito. Isso você faz o quê? Uma hiperatividade muscular. Tá? Então, esta placa, eu costumo brincar, é que nem o óculos. Você engana teu organismo. Você coloca o óculos e está dizendo, eu estou enxergando. E aqui você coloca a placa e o seu organismo, no momento, aceita o seguinte, nossa, meus dentes estão na posição. Eu tenho os contatos que eu preciso para descansar. Você entendeu? Entendi. Então, neste momento, você fecha o diagnóstico. Claro que a correção definitiva vai depois de um diagnóstico, de um estudo, que necessariamente não é feito por quem faz isso. Eu posso mandar você para um ortodontista. Às vezes não tem condições, eu mando você para um protesista. Olha, esse dente está muito fora da posição. Tem que cortar, tem que fazer uma coroa, não é isso? Perfeito. Então, ocorrem muitos problemas com a erupção dos terceiros molares, né, o dente do siso, do juízo. Ele não tem espaço, ele nasce fora de posição, o paciente vai morder o sanduíche, ele sempre bate. Então, a mandíbula tem que se deslocar e vir à frente. Perfeito. Fora da funcionalidade. Fantástico. Bom, doutor Ricardo, existe alguma maneira que o paciente ele pode se autoexaminar, assim como existe no câncer de mama, a prevenção, para ele saber se ele deve procurar um ortodontista, deve procurar uma ajuda com um dentista ou um neurologista? Como diferenciar isso de uma enxaqueca ou uma dor de cabeça, uma cefaleia por pressão alta? Uma cefaleia por pressão alta normalmente dá dor occipital, né? Isso. E às vezes escotomas, né, alterações de visão. Esse tipo de dor, como é que é a sintomatologia e esse autoexame, como pode ser feito? Olha, esse exame você faz. Normalmente o paciente sente que tem alguma coisa de errado. E por sorte, na maioria dos casos, não dói um único ponto específico. Ele sente, a princípio, dor de fundo de olho, por inflamação até reflexa, né? Ou por reflexo, não inflamação. Mas quando ele faz o tateamento muscular, como no caso... Ele faz uma autopalpação. Você vai mostrar isso. Aqui? Então vamos fechar a câmera. Vamos ver esses slides aqui. Olha, aquilo que eu já havia falado para você no primeiro bloco, né? A posição desses dois dentes representa exatamente aonde o quê? Tem o óculos apoiado, a tiara na menina, e essa região, junto com o músculo masseter, ela é responsável pelo fechamento. Então, quando você morde
com força, você sente imediatamente esses dois músculos trabalhando. Se você passa a noite inteira trabalhando com esses dois músculos, evidentemente de manhã está dolorido. Quando você vai apoiar o rosto ou quando você encosta, você sente que a forma do músculo está alterada. Aqui está mostrando uma seta, isso, né? uma Esse é uma seta e esse aqui é o músculo temporal. Quer dizer, essa região que tinha mostrado anteriormente aqui, é muito comum as pessoas falam, eu tenho dor de cabeça e a palpa aqui, quer dizer, pode ser... Pode ser. Mas a artéria temporal não fica pulsando, né, nesses casos. Não é diferente que dá aquela quando dá aquela pulsação, pode ser outra causa. Exatamente. E da enxaqueca que você falou, foge bem do quadro, porque o quadro da enxaqueca é um quadro mais complexo, né? Normalmente tem até fatores hereditários. E com a luz, é raro quando o paciente com essa sintomatologia sinta a presença da luz, né? Tem dor no pescoço também? Isso. Essa palpação é importante também por dor reflexa. Aqui entra na parte da ortopedia. Ele está pegando o esternocleidomastoide. Exatamente. Que é esse músculo aqui. Ele sai do externo, pega a clavícula e vai para o processo mastoide. Com certeza. Esse nome é complicado, esternocleidomastoide. É um nome bem elegante, né? Esse é um diagnóstico que necessariamente a dor desse músculo não necessariamente está associada. Problemas de coluna também causam reflexo. Uma postura. Uma postura. Dormir de bruços, dá muito isso. Dormir de bruços é um veneno, né? E a base do crânio occipital. Na região occipital também? Também. Tudo por quê? Por dor reflexa. A dor reflexa normalmente dá essa sintomatologia. Agora, esse músculo pterigoideu, né, que nós temos lá no fundo dos dentes. Esse só fica dolorido por causa que o movimento da mandíbula, né, mover a mandíbula para a direita ou para a esquerda, ele é sobreesforçado. Então esse é um diagnóstico bem diferencial. Quando você faz a palpação, o paciente sente uma dor. Ele pode se autopalpar, então. Colocar o dedo dentro da boca. Exatamente. Ele vai sentir uma dor? A gente brinca com o paciente, fala, você nem sabia que você tinha esse músculo que doía tanto, né? Então é um dos sintomas. Mais ou menos na região onde que o dentista dá aquela anestesia, né? Sei. Que Quer dizer, se ele palpando essa região, se for não deve ser dolorido normalmente? Normalmente não deve ser dolorido. Excetuando se ele passou por um atendimento odontológico, por trauma, né? Mas certo. É bom a gente explicar, né? E como que é corrigido isso daí? Num caso de ausência de dentes ou fora de posição, o aparelhinho ele é colocado, como eu disse a você, na superfície dos dentes, né? Esse aparelho pode ser usado ou não com alguma resina. No caso deste aqui, a resina, você vê que está bem na região anterior, né? Bem na região anterior. O que significa? Seria como se nós substituíssemos com este aparelho a resina e ofereceríamos ao organismo um contato. Um apoio, para ele não ficar no ar. Uma distribuição de forças e as guias. Lembra que eu lhe falei? Perfeito. Quando você põe o seu queixo para frente, não pode encostar os dentes posteriores. Aqui é evidente, quando você coloca o queixo para frente, os dentes já estão em contato. E até que se faça a correção ortodôntica, né? Até que você faça a correção ortodôntica, você faz um uso conjunto. Uma placa para oferecer a estabilidade e mais o aparelho ortodôntico. Aqui no caso tem a placa aqui embaixo. Tem. Exatamente. Porque ele não encosta. Normalmente esse aparelho não encosta. Não encostaria os dentes, né? O aparelho então essa placa ela funciona como um dente para distribuir a pressão para não ficar sobrecarregando lá atrás. Contato. Exatamente. É a mesma coisa nessa peça aqui. Isso, exatamente. Quer dizer, essa peça, se não tiver uma placa nenhuma, ele vai só sobrecarregar aqui. Os posteriores vai forçar um grupo de músculos que vão trabalhar mais do que eles deveriam, eles têm que fazer mais força do que deveriam fazer normalmente. E a placa distribui igualmente e manda forças para essa parte do osso aqui também. Exatamente. E aí entra num processo que é um pouquinho mais complexo, da mandíbula, a mandíbula vai para uma outra posição. Perfeito. Né? E até tira os esforços que porventura estejam na articulação temporomandibular. Eu estou vendo que essa placa é bem rasinha, ela atrapalha na fala, ela fica saindo do lugar, como é que... Olha como ela é rasa. Não, diferente daquele aparelho transparente que
o doutor Ivan mostrou. Ah, sim, são funções e materiais diferentes. Né? Eu vejo, ela é bem superficial. Ela escapa da boca? Como é Não, que ele é bem assentado no arco, né? Porque o dente ele oferece uma certa retenção, é muito fiel à cópia, então ele fica em posição. O paciente não faz alimentação, ele só vai dormir com a placa na maioria dos casos. Porque normalmente esse pessoal tem bruxismo também ou não? Pode ser, é um outro tipo. Aí nós precisaríamos conversar os tipos de placa, de reposicionadores, né? Então é uma função. Mas o paciente utiliza, né, junto com a ortodontia, devolvendo aquele contato que se faz necessário. Você perguntou se o paciente, ele estranha um pouquinho, né? Qualquer coisa que você leva à boca. Eu costumo brincar, não sei porque a audiência feminina do seu programa é muito boa. Eu costumo dizer que só dá problema de dicção nos meninos. As meninas, isso eu nunca conheci nenhuma que vai deixar de falar por causa senão não usa. Desculpa. Depois você pede desculpa. Tá certo, senão não usa. Tá bom? Então, basicamente, o aparelho em posição ele é estético, porque existem algumas necessidades que você possa usar diuturnamente. Não é este caso, mas se houver a necessidade, você usa. Eu costumo falar, olha, você vai pegar trânsito, você vai receber alguma coisa indesejada, aquele dia que você está preparado para tudo isso, você usa essa plaquinha. Então, durante o trânsito é comum a pessoa se pegar, né? Fica tensa, tudo. Não exatamente. Aliás, e quanto mais usar, melhor ou não? Não, ela não corrige? Cada caso é um caso, ela não tem... É diferente do aparelho ortodôntico. Sim, ela não movimenta os dentes. Tá. Ela não movimenta, ela seria um aparelho ortopédico, ela daria uma posição ainda que artificial. É uma palmilha. Exatamente, olha, nada uma como... palmilha para a pessoa que tem uma dor metatarsalgia, por exemplo, que ela tem uma sobrecarga no segundo metatarso, terceiro metatarso, então você vai pôr uma palmilhinha. O equilíbrio e uma distribuição de esforços e o diagnóstico. Até normalizar, tirar aquela tensão, aquele trigger point, né? Aquele ponto gatilho. No momento que cessou a dor, a pessoa para de usar a placa. Quer dizer, essa placa não tem uma função de correção da posição da oclusão. Não, ela corrige artificialmente. Ela corrige, exato, é o óculos. Você precisaria da cirurgia. Qual que seria a cirurgia para não usar mais óculos? Tá certo. Né? E aqui, no caso, seria a ortodontia, a prótese, Aí a ortodontia que você diz é usar um aparelho para correção. Movimentar os dentes, que nesse caso aqui, esses dentes irão para a posição. Aí essa correção já é feita pelo seu colega lá, o Ivan, que cuida de colocar acertar a oclusão dentária. Exatamente, seria levar os dentes ao posicionamento. Tá, mas realmente fantástico. Você veja quantas causas que nós temos de dor de cabeça, é um dos problemas que mais causam absenteísmo, né? Ausência no trabalho, a pessoa que sofre de dor de cabeça, e a causa da dor de cabeça pode ser simplesmente um erro de oclusão. Por isso é importante você procurar um profissional da área, caso você tenha dor nessa região, para prevenir, e principalmente nas crianças, né? Porque é muito mais fácil você corrigir esse tipo de problema nas crianças, e prevenindo é a melhor coisa. Eu aproveito aqui para dar uma mensagem também da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que vem intensamente pedindo às pessoas que usem o cinto de segurança no seu automóvel, porque se o carro tem 5 cintos de segurança, ele serve para 5 pessoas e não 6. Cada pessoa lá dentro, tanto no banco da frente como no banco de trás, deve usar o cinto de segurança, certo? E é prevenindo que nós vamos conseguir melhorar a saúde da população em geral, e também a saúde bucal, prevenindo as dores de cabeça. Professor Dr. Ricardo Galvão, foi um prazer, olha, muito enriquecedor a sua explanação aqui, aprendi muito obrigado aí pela Olha, eu disse no início do programa que eu estava envaidecido, e agora eu fico mais envaidecido quando uma pessoa do seu gabarito disse que aprendeu comigo. Que realmente. Então, Ricardo, mas é isso aí. Gente, vocês querendo, eu que agradeço, vocês querendo mandar a sua opinião ou saber mais sobre o assunto, entre no nosso site www.links.com.br.
sina de ponta.